Olá, eu sou a Letícia Helene. Eu acabei de ler Comer Intuitivo, que traz como subtítulo Faça as pazes com a comida, liberte-se da dieta crônica e redescubra o prazer de comer. E vim contar para vocês. As autoras Evelyn Tribole e Elisa Resch são nutricionistas especializadas em desordens alimentares e publicaram um livro em 1995. Elas contam que, na verdade, comer intuitivamente é algo instintivo e que, à medida que crescemos, pensamentos e sentimentos passam a influenciar nossas decisões quanto à alimentação, fazendo com que a gente perca a sintonia fina com os sinais de saciedade do nosso corpo. Além disso, a mídia vem valorizando tamanhos menores de corpos, né? O que faz com que não aceitemos os diversos tamanhos de corpos que existem. As autoras fazem um alerta no começo do livro de que comer intuitivamente é um privilégio, tá? Já que elas nunca enfrentaram insegurança alimentar. Então, se você enfrenta insegurança alimentar, esse vídeo não é para você. Bom, mas comer intuitivo consiste em 10 princípios. Princípio 1. Rejeitar a mentalidade de dieta. Elas falam que fazer dietas ensina o seu corpo a reter mais gordura quando a pessoa volta a comer normalmente, já que dobram os números de enzimas que produzem e armazenam gordura como forma de guardar mais energia. Também reduz o metabolismo e aumenta a compulsão, já que o cérebro gera desejos a fim de que a gente fique com fome para que não falte energia no nosso corpo. Elas também citam uma pesquisa que mostrou que, independentemente do peso inicial, a pessoa que tem o seu peso aumentado e diminuído repetidas vezes tem taxa de mortalidade mais elevada e correm 2 vezes mais riscos de morrer de doença cardíaca. Outra coisa que elas criticam bastante no livro é a tal da força de vontade, porque elas contam que conhecem várias pessoas que são super disciplinadas em outras áreas da vida, mas acabam se sentindo fracassadas porque não têm a força de vontade para conseguir emagrecer. As pessoas se sentem um fracasso assim que não conseguem resistir a um doce, quando o desejo por doce, na verdade, é normal, bastante prazeroso e se chama impulso biológico. Por isso, elas frisam que para comer intuitivamente, você não precisa de força de vontade. Lembre-se de que só você conhece seus pensamentos, suas emoções e suas experiências. Por isso, só você sabe o que e quanto você quer e precisa comer. E isso pode variar bastante de um dia para o outro. Outro fator que faz com que as pessoas se sintam fracassadas é subir na balança. Qualquer mudança nos seus fluidos corporais vai trazer modificação no seu peso, sem que isso signifique que você engordou ou emagreceu. Quando o seu corpo não recebe caloria suficiente, ele também canibaliza os músculos em busca de energia. Da mesma forma, seu peso pode ter subido devido ao aumento dos seus músculos, porque os músculos pesam mais do que gordura, o que nos leva ao princípio 2, respeitar a sua fome. 32 homens saudáveis foram selecionados para um estudo por terem saúde mental e física acima da média. Nos 3 primeiros meses do estudo, os homens comeram o que quiseram em quantidade normal para eles. Nos 6 meses seguintes, passaram por um período de subnutrição, com calorias cortadas quase pela metade. Percebeu-se então que a taxa metabólica deles caiu em 40%. Passaram a só falar sobre comida e colecionaram até receitas. Após o relaxamento da dieta, foram vistos casos de compulsão de até 10.000 calorias a mais do que o normal. Alguns passaram a engolir a comida com muita rapidez e diziam não chegar ao ponto de saciedade, inclusive sentiam dores de estômago, indicando fome. Eles levaram em média 5 meses para se recuperarem e alguns nunca se recuperaram totalmente. O oposto também acontece. Quando seu corpo percebe e confia que não vai mais passar fome, o impulso de comer excessivamente também vai diminuir. O neuropeptídeo Y é uma substância química produzida pelo nosso cérebro que ativa o apetite por carboidrato, a principal fonte de energia do corpo. A privação alimentar estimula essa substância a entrar em ação e buscar mais carboidrato. Então, se você pula uma refeição, por exemplo, seu corpo vai estar implorando por carboidrato na próxima refeição, gerando o quê? Excesso. Lembrando que ingerir carboidratos ajuda a aumentar a produção de serotonina, né? Que vai interromper a produção do neuropeptídeo Y, encerrando assim o desejo. As autoras dizem que muita gente acredita que quando não tem energia suficiente, o corpo começa a queimar gordura, mas somente 5% da gordura armazenada pode ser convertida em combustível. Interessante, né? Então, segundo elas, toda vez que a gente for comer, a gente deve se perguntar: tô com fome? Qual é o meu nível de fome? Mas como algumas pessoas têm dificuldade no começo para identificar os sinais de fome, elas dão umas dicas. Você sente um ronco ou um desconforto no estômago, fraqueza ou dificuldade de concentração, irritabilidade, vertigem, dor de cabeça? A orientação é para que não deixe a fome chegar a um nível extremo.
Se no início você tiver dificuldade em perceber esses sinais, o ideal é que você não passe mais de 5 horas sem comer quando acordado. Isso porque a reserva de carboidrato no fígado costuma se esgotar em um período de 3 a 6 horas. E pelas observações delas, as pessoas que passam mais de 5 horas sem comer tendem a exagerar na refeição seguinte. Então, respeitando nossas individualidades, elas mostram que existem pessoas que preferem beliscar, por exemplo, né? Comer pequenas quantidades em cada refeição, ao invés de fazer poucas refeições de tamanho regulável. Tá tudo bem. Inclusive, pode fazer até bem, já que os estudos mostram que isso faz com que a liberação de insulina seja menor. Outra coisa que elas citam no livro é sobre a fome de ocasião e a fome prática. Muitas vezes comemos alguma coisa porque uma situação exige ou porque simplesmente algo muito gostoso apareceu na nossa frente. A fome de ocasião é comum e importante culturalmente, né? Esses são momentos de prazer e não podem ser considerados uma agressão ao corpo, só porque você comeu um pedaço de bolo que alguém fez com muito carinho para você. Já a fome prática é quando você não tá com fome suficiente ainda, mas você sabe que vai precisar se alimentar porque não vai poder comer na hora que a fome bater. Então é melhor nesse caso que você coma algo leve para esperar a próxima refeição e não chegar nela faminto ou até se sentindo mal, né? E, por último, a fome emocional. A maioria das pessoas com compulsão alimentar tem uma vida privada de dopamina, ou seja, de atividades prazerosas. Assim, o que acontece? Elas usam a comida como fonte geradora de dopamina. As nutricionistas sugerem que a gente tente se distrair de forma emocionalmente satisfatória, lendo um bom livro, assistindo um filme ou vendo um vídeo divertido, conversando com alguém, ouvindo uma música, um podcast, arrumando alguma coisa, cuidando das plantas, até mesmo tirando uma soneca. Elas só fazem restrições ao uso de redes sociais, com relação àquelas fotos de antes e depois da dieta, ou que mostram corpos muito sarados e magros, né, que a gente não pode usar isso como comparativo, tá? Que a gente deve dar preferência aos perfis que falam sobre o comer intuitivo. Pensar na vida de forma positiva também é de grande importância. Se você passa a olhar para a metade cheia do copo, você consegue observar mais momentos felizes no seu dia a dia. Princípio 3, fazer as pazes com a comida. Se dê permissão incondicional para comer o que quiser. As autoras dizem que quanto mais proibido é um alimento para você, maior é o seu desejo por ele. E que assim que você faz as pazes com ele, permitindo comer ele sempre que quiser, ele deixa de ser tão atrativo. O que vai fazer com que você coma porções menores ou até passe a achar que ele nem era tão bom assim, né? À medida que você restringe um alimento que gosta, mais você tem vontade de comer e então maior é o seu sentimento de culpa depois que você ataca ele, né? Porque você considera ele um alimento ruim. Se nenhum alimento for ruim e ele estiver sempre disponível para quando você quiser apreciar, sua vontade de comer passa a não ser uma urgência, né? Logo, é provável que você coma somente o suficiente para se sentir satisfeito com ele. Sabe quando a gente come os últimos pedaços de uma barra de chocolate e ela tá super doce, que nem é mais tão gostoso, mas a gente não quer perder a oportunidade de comer ela até o fim, porque a gente se sente culpado por já estar comendo ela e não vai repetir esse momento? Ou por pura preguiça a gente não quer guardar o restinho? Se você sabe que pode comer o chocolate sempre que você quiser e sem culpa, sem essa de pensar que é um alimento ruim, é provável que você coma somente até o ponto de saciar o seu prazer. Não coma pensando, hoje comi demais ou comi alimentos ruins, mas amanhã eu compenso. Isso é pensar em dieta. Não pense assim. Bom, para começar, elas sugerem que você comece a comer exatamente os alimentos que você mesmo se proibiu. Sem pressa e sem se esconder de alguém porque acha que está fazendo alguma coisa errada. No início, elas dizem que você pode até ficar com medo de não conseguir parar, mas que isso não vai acontecer. A permissão incondicional vai frear o seu desejo por esse alimento. Além disso, elas contam que pela experiência dela e de estudos, a maioria das pessoas não gosta de comer sempre a mesma coisa. Depois de um tempo, o alimento perde o apelo que trazia antes. A prova disso é que ninguém gosta de repetir as sobras da comida depois de 2 ou 3 dias, né? Construir essa experiência é um processo diferente para cada pessoa, levando um tempo diferente para cada um, até que a gente se sinta realmente livre para comer o que quisermos, quando quisermos, quanto quisermos. Sem condições, culpa ou negociações internas, tá? Mas e se eu só quiser comer alimentos que fazem mal para minha saúde? Elas contam que conforme você for progredindo, você mesmo vai escolher alimentos mais nutritivos, porque o seu corpo vai pedir por isso de uma forma intuitiva. Sabe quando a gente viaja e só come besteira o dia todo? Não chega uma hora que você pensa que você queria comer algo mais saudável, mais natural? Então. E elas dão espaço para você começar esse processo, tá?
Faça uma lista com os alimentos que você acha atraente e marque os que você realmente come. Observe então os que você está restringindo. Comece por um deles, tá? Saboreie e veja se é realmente tão gostoso quanto você pensava. Se você achar que sim, continue a comprar. Mantenha sempre um estoque para que você saiba que ele sempre vai estar ali para quando você quiser. Fez as pazes com esse alimento? Vai para o próximo. Cuidado, quando for comer, leve sempre em conta a sua fome e saciedade. Comer a mais não vai fazer com que você se sinta bem, porque com certeza vai te causar um desconforto físico. Princípio 4. Desafiar o seu policial alimentar. Não deixe a sua mente nem ninguém te levar para a armadilha de que você fez bem ou mal por comer um alimento ou outro, tá? Peça às pessoas que não comentem sobre as suas escolhas nem quantidades, muito menos sobre o tamanho do seu corpo. Não deixe que ninguém te diga quanto você deve comer, nem mesmo se você deve repetir ou não. Se não quiser, diga, não, obrigado, vou me sentir mal se eu comer mais. Siga sua voz intuitiva, observando seu comportamento alimentar sem julgamentos e fazendo declarações de apoio para te ajudar em momentos difíceis. Por exemplo, esse ronco indica que eu tô com fome, preciso comer. O que eu tô com vontade de comer hoje? Comer um biscoito é algo normal, tá tudo bem. O que será que eu estava sentindo para ter comido de forma descontrolada a ponto de me sentir desconfortável? Quando cuido de mim e respeito meus sinais de fome, me sinto muito bem. Como é bom não precisar mais fazer dieta. Aí elas trazem um exemplo bem interessante. Você foi convidado para jantar na casa de um chefe gourmet. O que você faz? Passa o dia controlando a sua alimentação para poder comer mais na janta? Ou vai comer lá tudo que aparecer porque é uma ocasião rara? A forma intuitiva seria: eu tô com muita fome, mas eu vou devagar nos aperitivos porque eu quero aproveitar o jantar mais tarde. Qual parece ser mais gostoso? Vou provar esses dois. Esse daqui não é tão gostoso, vou deixar de lado e vou provar outro. Tá tudo tão delicioso, mas eu tô começando a sentir que eu já tô satisfeita, eu quero guardar espaço para janta. Elas falam que você não precisa pensar em preto e branco, pense no cinza de forma equilibrada e sempre se observando, tanto seus gostos quanto a sua saciedade. Por isso, o princípio 5 é descobrir o fator satisfação. O que você realmente gosta de comer? Será que comer essa comida até passar do ponto de saciedade não te faz sentir mal, desconfortável e até enjoado? Então pense se a comida é do seu gosto, saboreie bem, deixe ela ficar por mais tempo na língua, para que você consiga identificar todos os sabores, as texturas e quais te agradam mais. Repare se você gosta mais de comidas crocantes ou cremosas. Você pode descobrir que gosta mais de um tipo de sabor e textura pela manhã, diferente do jantar. A comida é bonita, cheirosa, tá na temperatura que você gosta ou que você quer naquele momento? Nesse dia você quer comer algo leve ou com substância? Se ela te trouxer mais satisfação, menor vai ser a necessidade de você comer de novo mais tarde. Um ponto fundamental que elas citam é que você reserve um tempo para comer e apreciar a comida. Todo mundo sabe que quem come de forma distraída come mais rápido e em maior quantidade. E algumas vezes nem se lembra do que comeu, né? Então respire fundo algumas vezes antes de começar a comer. Depois de algumas garfadas ou mordidas, dê uma pausa. Era como você realmente queria? Então continue a comer. Lembre-se que você não é obrigado a continuar comendo só porque já deu uma mordida. No livro elas dizem, se você não gosta, não coma. Se gosta, saboreie. A menos que você esteja em uma situação de insegurança alimentar, onde jogar comida fora não é uma opção. Princípio 6. Sentir a sua saciedade. Quando estiver na metade da refeição, pare de novo, verifique a sua saciedade. Não se esqueça que você pode comer a mesma coisa outro dia, quando você quiser. Pergunte no meio e ao final da refeição se você ainda está com fome e quer comer mais. Se sente desconfortável, será que você gostaria de se sentir assim de novo? O que faria diferente da próxima vez? Se seu corpo precisa de menos para se sentir satisfeito, por que será que você está comendo a mais? Avalie essas questões sem cobrança, mas como uma forma de se conhecer melhor. Será que você já se sente sem fome e confortável? Esqueça aquelas histórias que você ouviu quando criança, de que não pode deixar comida no prato, não joga o dinheiro no lixo. As autoras falam que isso realmente pode ser um desrespeito ao dinheiro, mas que, por outro lado, você então acaba desrespeitando seu corpo. Quando decidir que já comeu o suficiente, faça um gesto que torne essa decisão consciente para você. Algo que não faça com que você continue beliscando até acabar o que está no prato, mesmo você já estando satisfeito.
Você pode, por exemplo, juntar os talheres, colocar o guardanapo na mesa, se afastar um pouco do prato. Se tiver sobrado comida no seu prato e isso te incomodar, guarde ela para depois. Em um restaurante, peça para embalar para viagem. Princípio 7. Lidar com as suas emoções com gentileza. Segundo as autoras, ansiedade, solidão, tédio e raiva são emoções que todo mundo experimenta ao longo da vida. A comida não resolve nenhum deles. Ela pode trazer conforto a curto prazo, distrair ou até anestesiar, mas um dia você vai ter que lidar com a origem do problema. Elas chamam isso de comer desconectado, quando usamos a comida para aliviar esses sentimentos. Quando isso acontece com muita frequência e intensidade, a pessoa precisa procurar uma ajuda profissional de um psicólogo e um nutricionista com treinamento em comer intuitivo, tá? Mas muitas pessoas usam a comida para adoçar a vida após uma tarefa difícil ou para espantar o tédio. Outras pessoas usam para confraternizar. E tá tudo bem, desde que você respeite seu paladar, sua vontade e seu corpo. Lembre-se que comer demais ou de menos pode ser um sinal de estresse. Princípio 8. Respeitar o seu corpo. Em vez de tentar mudar ele, você precisa tratar o seu corpo com respeito. Não é possível fazer as pazes com a comida se você não está em paz com o seu corpo. Elas dizem que muitos dos pacientes delas tratam seus bichinhos de estimação melhor do que o próprio corpo, já que levam eles para passear e fazem carinho neles. Esqueça aquela história de IMC. Sabe aquela proporção entre peso e altura? O matemático que criou esse sistema há mais de 200 anos nunca teve a intenção de usar ele em pessoas. Além dele nem levar em consideração a composição muscular, por exemplo, de um indivíduo. Não deixe que julguem seu corpo e também não julgue o corpo dos outros. Não é sempre verdade que um corpo maior é sedentário, como também de que um corpo menor é saudável. Então tenha em mente que seu corpo merece ser bem tratado, vestido de forma que você aprecie e se sinta confortável. Lembrando que a roupa é que precisa caber no seu corpo, não o seu corpo se apertar dentro da roupa. E ele merece também ser tocado com carinho, se movimentar confortavelmente. E esse é o princípio 9. Movimentar-se sentindo a diferença. As pessoas normalmente não gostam de exercício físico por duas razões. Ou são forçadas a malhar ou sofrem lesões por causa de excesso. A atividade física precisa ser algo divertido e principalmente desassociado à dieta. As pessoas que começam uma dieta normalmente estão em déficit calórico, ou seja, sem energia para malhar. São essas experiências negativas que fazem com que as pessoas detestem se exercitar. Você consegue se lembrar de alguma experiência negativa com relação à academia ou até mesmo à educação física na escola? Então, o que as autoras propõem é que você se concentre na sensação que a atividade te proporciona, pensando em como você se sente, como está o seu nível de estresse antes e após a atividade física, se você se sente mais calmo ou com mais energia, mais ativo ou cansado, se você se sente mais animado para se movimentar pela manhã ou à noite. Como foi a sua noite de sono? Como você se sente ao acordar? Não use atividade física para perder peso, tá? Mas sim para promover saúde e qualidade de vida. O movimento é responsável pelo fortalecimento da estrutura óssea, maior tolerância ao estresse, diminuição da pressão arterial e do desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes, alguns tipos de câncer e mais vários outros benefícios. Mas as pessoas costumam pensar que precisam de pelo menos 1 hora para saírem para caminhar, por exemplo, para fazerem algum tipo de exercício. Que se elas só tiverem 15 minutos, então nem vale a pena ir. E aí é melhor então não fazer nada? Você notou que eu estou falando movimento em vez de exercício? Porque o Comer Intuitivo defende que você escolha qualquer movimento que você goste ou se encaixe na sua rotina, que não precisa ser ir à academia. Mas se você é do tipo que gosta de ter o horário reservado com alguém para você não falhar, né, ter aquele compromisso, combine com um amigo ou contrate um personal. Cuidado para que esse profissional esteja conectado com essa sua nova forma de pensar, onde o que importa é a saúde, tá? Não o peso. Você sabia que o Colégio Americano de Medicina Esportiva concluiu que se movimentar por 30 minutos quase que diariamente já é o suficiente para prevenir doenças cardíacas? E o melhor, esses 30 minutos não precisam ser de uma vez só. Você pode dividir em 3 sessões de 10 minutos. Assim ficou bem mais fácil, né? Então, estacionar o carro mais longe, ir para o trabalho de bicicleta, caminhar antes ou após o almoço, subir alguns andares de escada, caminhar com o cachorro, já vai valer muito a pena. Se você se exercita em casa, aproveite para assistir alguma coisa que você goste. Se viaja muito, escolha hotéis que tem academia ou aproveite para caminhar pelo aeroporto e pela cidade, para conhecer melhor o local.
Elas também sugerem que a gente inclua treinamento de força e alongamento 2 ou 3 vezes na semana. Isso para não perder a massa muscular e prevenir riscos de lesões com a perda de flexibilidade que a idade traz. Não se esqueça, você escolheu manter o seu corpo saudável. Não pense nos números e não se sinta culpado por não ter conseguido se movimentar um dia ou outro. Às vezes, se cuidar significa não se exercitar. Sim, se você está exausto, se é um dia em que você está doente, se dormiu pouco, escute seu corpo. O descanso também vai ajudar a tornar a atividade física mais leve e divertida. Princípio 10, honrar a sua saúde com nutrição gentil. Tá, né, gente? Vocês pensaram que as nutris não iam falar nos nutrientes em alimentação saudável? Elas falam que não existe uma combinação perfeita de alimentos, até porque a informação sobre os alimentos muda o tempo todo. Você se lembra de quando o ovo era vilão? O estresse e a solidão acabam sendo mais prejudiciais à saúde do que uma alimentação ruim. Um exemplo são os franceses, que comem muitos laticínios, ricos em gorduras, mas sempre prestando muita atenção à comida, nas características sensoriais dela, e que, apesar de comerem menos, levam mais tempo comendo. Isso traz uma experiência mais satisfatória. Sabia que mesmo quando eles comem fast food, eles levam em média 8 minutos a mais do que os americanos? Eles também têm uma maior expectativa de vida e gastam menos com medicamentos. A taxa de mortalidade por doença cardíaca em homens é menos da metade dos americanos. Impressionante, né? Para as autoras, alimentação saudável significa uma alimentação variada. Experimente comidas novas e pense em equilíbrio alimentar com uma média de período e não apenas uma refeição ou um dia de alimentação, já que ninguém fica doente ou com deficiência de um nutriente porque não comeu saudável em um dia. Então, elas trazem aquelas dicas nutricionais que a gente sabe. Coma legumes, verduras e frutas. É legal a sugestão delas de incorporar eles aos molhos, rechear os legumes ou usar eles como recheio, por exemplo, caso você não goste muito do sabor deles. Comer eles cozidos e sem gosto pode não ser uma opção para você, e o objetivo é que você tenha prazer com a comida. Elas pedem que, por favor, você absorva o que te interessar e desconsidere qualquer sentimento de culpa que essas informações podem te trazer. Se essa parte do comer intuitivo te traz qualquer tipo de ansiedade, deixe ela para depois, quando você se sentir confortável. Coma grãos, peixes, fibras, beba bastante água, tenha em mente que alimentos processados têm menos nutrientes. Use a proteína quando quer mais saciedade. Não se afaste da gordura, ela é necessária não só pela saciedade, mas o cérebro é composto principalmente de gordura, como o ômega 3. Lembre de se perguntar como você se sente ao comer esses alimentos. Se sente mais cansado ou com mais energia? Para crianças e adolescentes, a dica é que você ofereça sempre opções variadas para que eles possam provar e variar a alimentação sem pressão. Tudo bem se não gostou ou não quer provar, continue oferecendo sempre, varie a forma de preparo, peça ajuda deles na escolha e no preparo da refeição, coloque na mesa e deixe que eles se sirvam do que quiserem, na quantidade que quiserem. Bebês podem provar os alimentos com as mãos, isso aumenta a chance deles provarem os alimentos. Claro que eles devem sempre fazer a refeição junto com os adultos, porque assim eles acabam sendo incentivados a provar coisas diferentes ao verem os adultos comendo, né? A fome deles e preferência alimentar pode ir variando ao longo do tempo. Ensine que tem alimentos que não têm muitos nutrientes, mas que são ótimos para a diversão, porque são gostosos e tá tudo bem comer eles. Não use termos como porcaria, besteira. Isso pode desencadear sentimento de culpa, ou seja, compulsão mais tarde. O livro traz um exemplo de uma criança que era proibida pelos pais de comer qualquer coisa com açúcar. Na hora do lanche, a professora notou ele catando do chão as migalhas açucaradas que as outras crianças deixavam cair. Triste, né? Outro caso era um menino que passava a refeição implorando pela sobremesa, que isso trazia um estresse enorme para a hora da refeição em família. A comida passou a ser vista como um inimigo, né, que impedia ele de chegar onde ele queria, que era na sobremesa, porque ele precisava acabar tudo antes de poder ir para a sobremesa. A recomendação delas foi de que colocasse a sobremesa na mesa junto com os outros pratos. Assim, em pouco tempo, ele passou a desfrutar de todos os alimentos sem medo da privação. Reforce os benefícios da nutrição desde cedo. Ofereça água para matar a sede. Não dê bebida adocicada 1 hora antes da refeição, porque a criança não vai estar com fome na hora da refeição. Adie a introdução a guloseimas para crianças muito pequenas. Ofereça lanches nutritivos e variados, pode incluir alguma guloseima, tá? Pergunte ao seu filho se tem algo que ele gostaria de comer e que não tem em casa. Explique que comer faz bem para que ele tenha energia para brincar e correr depois.
Comer demais vai fazer com que ele se sinta mal na hora de brincar. Cuidado com adolescentes, eles são muito sensíveis a críticas e julgamentos. Torne a refeição um momento de prazer. Passe mais tempo com eles, faça e incentive que pratiquem esportes e atividades em grupos. E aí, no último capítulo, elas contam um pouco sobre a anorexia e bulimia. A dica para as pessoas que suspeitam ou têm algum transtorno alimentar é procurar rápido um psicólogo e um nutricionista em comer intuitivo. Não tente fazer nada do que foi dito se suspeitar que tem algum transtorno alimentar. Gostou desse resumo? Me conta aqui nos comentários. Se ele foi útil para você, compartilhe com os amigos e familiares. Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!